eu acredito que a maior providência que eu tive na minha vida, e que Deus foi providencial mesmo na minha história e na minha vida, é há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa e faltou o motorista dessa empresa e única pessoa que tinha carteira de motorista para caminhão era eu. E eu fiz algumas viagens para eles, né, ali ao redor de Joaçaba, e eu fui para uma cidade chamada Ceará, que é bem do ladinho ali de Joaçaba. E estava cansado, estava estudando, eu precisava voltar rápido para o Senai, que eu fazia eletrotécnica na época. E voltando, olhe para você ver como que é a providência e a intercessão de Nossa Senhora, né? Eu sempre tive o costume de, quando eu dirigia, para onde eu ia, eu rezava o Santo Terço, né? Rezava o Santo Terço. E quando eu voltei de Ceará, deixei a carga lá na cidade, e quando eu estava voltando, essa cidade tem uma serra bem extensa, assim, sabe? Que é, de um lado é só montanha, é pirambeira, e do outro lado é mais pirambeira ainda. E eu vindo com o caminhãozinho, eu rezando meu terço, me lembro, até hoje, chovendo, e eu dei uma pescada. Tava muito cansado, eu dei uma dormida. Eu falei, opa, peraí, não tô legal. Vou abrir a janela para vir um pouco de ar, para daí eu poder me recompor, né? E me recompus, continuei rezando meu terço. Quando eu estava na metade da Ave Maria, eu apaguei. Eu apaguei do nada. Eu acordei no hospital, né? Mas antes disso, eu invadi a pista contrária com o caminhão, mas sem ver, né? Eu sei porque o laudo que a Polícia Rodoviária fez, o motorista explicou isso, né? O motorista da carreta que eu bati, ele explicou. Eu vi o rapaz vindo em minha direção, mas eu vi que a cabeça dele pendeu no volante e o caminhão automaticamente invadiu a pista, né? Quando o meu caminhão invadiu a pista, ele tentou tirar, mas como ele não podia tirar muito para o acostamento, porque se ele tirasse demais, ele cairia, né? Os dois cairiam numa ribanceira e com certeza não ia sobrar nada e ninguém para contar a história, né? Dessa providência que Deus fez na minha história e na minha vida. Bati no rodado da carreta e na câmera frigorífica. O caminhão dele fez um amassadinho de nada. O meu caminhão que eu tava deu perca total. Total, sendo que a cabine onde eu tava, eles serraram ela, levantaram a ferragem e me tiraram por cima. E a única coisa que eu me lembro indo para o hospital era que na ambulância eu acordava, tinha uns relances que eu acordava e apagava, acordava e apagava. E eu não me lembro se é médica ou a enfermeira dizia para mim, moço, fica acordado, você precisa ficar acordado. E eu apagava. Quando eu voltava, o médico, um outro rapaz, não sei se médico também, um enfermeiro, falava, ele não vai chegar com vida no hospital. Ele não vai chegar vivo. Quando eu cheguei no hospital, a minha mãe e minha esposa já estavam no hospital. Quando eu vi a cara delas, de assustada, né, pela situação que eu tava, eu vi, cara, eu acho que aconteceu alguma coisa estranha aí, porque na minha cabeça eu tava normal. Mas eu entrei com um traumatismo craniano, risco de ter perfurado o pulmão, costela quebrada, e a minha clavícula e a escápula tava toda esfacelada, sendo que no primeiro raio-x os médicos falaram, eu acredito que a gente vai ter que amputar o braço dele até o topo,
né? Providência de Deus. Eu estava rezando o Santo Terço, terminei o Santo Terço, caí, bati nessa carreta. Os médicos na estrada falaram que eu não ia chegar com vida. Cheguei no hospital, o médico que me atendeu, né? Fizeram todos os primeiros socorros, eu fui pro quarto, eu fiquei 3 dias sem falar nada. Que a minha mãe me falou isso, né? Eu também não me lembro desses 3 dias. A minha mãe me falando que eu não falava nada. Eles perguntavam para mim e eu só falava uhum, uhum. Eles acharam que eu tava com sequela, porque tinha dado traumatismo craniano e tal, né? Em seguida, passou acho que 4 dias, vieram com a tomografia da minha cabeça, o traumatismo já não estava mais lá, já não tinha mais nenhum sinal de traumatismo, né? Então, os médicos mesmo não sabiam o que explicar, o que falar. Aí, só que ainda o meu ombro ainda estava correndo o risco de ter que amputar ele até aqui em cima, né? Aí o médico que me atendeu, o cirurgião, chegou para mim, eu estava assistindo a Canção Nova, eu já tinha voltado assim, só com muita dor, cheio de morfina, porque não estava aguentando mais a dor, né? Eu assistindo a Canção Nova e tava... Canção Nova é Canção Nova, né? Aquele clamor e tal, e o doutor entrou no quarto, ele falou assim, você é cristão? Eu falei, sim, sou. Ele, olha, que legal, eu também sou. Ele falou, eu falei, oh, que bênção, que graça, doutor. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, poxa, que bênção, né, cara? Eu sou da Católica, sou membro da Renovação Carismática, sou músico. Ele, olha só que coincidência, eu também sou músico da minha igreja. Eu sou guitarrista na minha igreja. Eu falei, poxa, que legal, eu sou baterista, eu canto e tal. Passou. Ele falou assim, eu preciso te dar uma notícia, só que não é muito boa. A tua clavícula e a tua escápula tá toda esfacelada. Virou só pedacinho. Né? E eu fiquei assim, putz, o que nós vamos fazer agora, doutor? Ele falou, tem 2 opções. Ou você amputa o teu braço até em cima e segue tua vida, ou a gente testa em você uma técnica que eu aprendi nos Estados Unidos há poucos meses. Que eu vou ligar os teus ossos com um fio que eles desenvolveram e tal, só que eu não testei em ninguém até hoje. Eu falei, vamos para essa, porque eu não posso perder meu braço, eu sou baterista, se eu perder um eu tô lascado, como que eu vou fazer? E passou, ele falou, então vamos lá, se você tem coragem, pela graça de Deus, você tem Deus do teu lado, e todo mundo intercedendo por mim, para que essa cirurgia passasse e acontecesse da melhor forma. E uma coisa que eu me lembro é que eu nunca tive assim uma dúvida de que Deus não iria fazer aquilo que era necessário acontecer. O doutor fez, a cirurgia foi um sucesso, a empresa que eu trabalhava não pagou a cirurgia. Eu falei, putz, o que nós vamos fazer agora para pagar essa cirurgia? Uma cirurgia nova, cara. Falei, é só a providência divina, né? A minha mãe bancou a cirurgia, né? Ela fez empréstimo e puxou daqui, puxou de lá. E acabou que, pela providência divina, a gente conseguiu o dinheiro para pagar. E hoje eu tenho toda a mobilidade do meu braço, né? Não tenho dificuldade nenhuma para mover, pela graça de Deus. Perdi só um topo do ombro, que eu mostro pro pessoal muitas vezes que eu fico com o ombro assim, esse aqui é normal e esse aqui falta um pedaço aqui. Mas foi reconstituído o ombro.
tem pino, tem parafuso, tem um monte de coisa, mas graças a Deus, Deus providenciou cada etapa, cada etapa. Mas eu fiquei sempre com uma pergunta, por que que aconteceu isso comigo, né? Pedindo para Deus, conversando com Deus, eu sempre pedia para o Senhor, Senhor, por quê? E daí o Senhor me recordou de uma oração que eu fiz indo para o Senai. Eu estava no ônibus e eu falava para o Senhor, Senhor, eu sempre fui muito de grupo de oração, eu nunca saí de grupo de oração. E nesse tempo que eu fiquei estudando no Senai, eu montei um grupo de oração dentro do Senai. Mas era minguado, porque as pessoas ali ao redor não conheciam, não acreditavam, né? E o Xing Ling, como a galera me chamava, né? O Japa, era muito, né? Muito louco, muito fora da casinha. E acabou que eu pedi para o Senhor, Senhor, eu não tô legal. Eu não tô legal. Não tô satisfeito com o que eu tô fazendo. Não tô satisfeito com esse curso. Não, me para de alguma forma. E daí, quando eu saí do hospital, Deus me recordou. Ele falou, você se lembra que você pediu para mim parar você de alguma forma? Eu falei, pô, Senhor, mas daí o Senhor tinha que ter, pelo menos, né, um discernimento para não me parar desse jeito, né? Não precisava ser tão rude assim, né? Ele foi meio agressivo Ah, comigo. Mas, pela graça de Deus, essa é uma providência que eu tenho total certeza que veio através das mãos de Nossa Senhora, né? Porque eu estava rezando o terço, eu sempre tive esse costume de rezar o terço quando eu estou indo viajar. Então, eu estava com o terço na mão quando eu sofri o acidente e eu tenho certeza que foi Nossa Senhora que passou à frente daquele caminhão, porque se não tivesse esse caminhão, eu batido nesse caminhão, eu teria descido com o meu caminhão ribanceira abaixo. E eu tenho certeza que eu não estaria aqui testemunhando esse ponto, né? cara, que história. A gente, é que nem a gente fala, a gente conhece as pessoas, mas não conhece, né? É, É, é que nem quando eu trouxe outros convidados, eles contavam as histórias, eu falei, cara, eu nunca imaginaria que isso aconteceu com você, né? uhum. Porque, tipo assim, como você disse, você não teve sequelas, você não teve nada, cara, É. né? Tipo, externamente não dá para saber nada. Se você não conta, a pessoa nunca vai imaginar isso, Sim, sim, uhum. né? Cara, realmente Deus te deu, Deus te deu uma vida nova, né? Eu aposto que depois daquilo sua vida deve ter mudado do avesso, Mudou bastante. né? Não pelo fato de você ter que passar por mudanças para se adaptar novamente, né? Mas acho que a parte espiritual deve ter mudado, né, cara? Acho que a força que você deve ter ganhado né, na crença, na fé, naquilo, deve ter dado um up, né, Uhum. gigantesco. É tipo assim, pô, se até 5 minutos atrás eu tava duvidando da minha fé, agora eu não duvido mais nada. Agora caiu o céu que eu acredito e que vai dar certo, né? E, cara, é espetacular, espetacular. Não imaginava ouvir uma história dessa hoje. E hoje, É, olha para você ver como que é providencial, porque eu pedia para o Senhor porque me parar de alguma forma, porque eu não estava gostando de como eu estava espiritualmente, né? Eu pedi para Deus, me para de alguma forma, porque eu sei que eu não tô legal, espiritualmente eu não tô legal. E quando eu voltei para casa, depois da cirurgia, depois de todo aquele tempo internado e tal, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu só chorava. Só chorava, 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 porque ali eu via a misericórdia que Deus teve da minha vida e da minha vida principalmente espiritual. E desse processo, eu pedia para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar com esse acidente?
O que, que o Senhor quer me mostrar com esse acidente? E daí o Senhor falava, pega um papel, uma caneta que eu vou te falar. Eu sempre tive o costume de quando eu faço as minhas orações, eu ouvi o que Deus está falando no meu coração e eu anoto. Sempre foi assim. Se Deus me deu uma direção, eu vou lá e anoto. Porque daí passa anos, eu volto na minha anotação e vejo, pô, ó, Deus falou isso para mim. Né? Eu aprendi dessa forma e carrego até hoje. E quando eu pedi para Deus, Deus colocava no meu coração Ezequiel 37. Ezequiel 37. E eu, pá, cara, Ezequiel 37. Vou olhar Ezequiel 37, fala sobre os ossos secos, né? Então, essa passagem, quando eu li, cara, eu acho que eu fiquei, no mínimo, umas 2 semanas só chorando, cara. Olhando para aquela passagem e chorando. Olhando para aquela passagem e chorando. Porque a palavra vai falar que o Senhor olha aquele exército, né, de ossos secos, ele olha para aquela multidão de ossos secos, ele sopra o Espírito Santo e eles retomam a vida, né? Eles retornam à vida, né? Eles criam músculo, carne, e quando falta, né? Eles estão todos eles formados, o Senhor sopra o Espírito sobre a narina deles, né? E eles voltam à vida. E Deus falava no meu coração, foi por isso que você passou, por esse momento. E você está passando. Porque você é chamado para levantar as pessoas do batimento espiritual. Você é chamado para fazer com que as pessoas compreendam que elas não precisam ficar ali nos ossos secos. Que eu sopro o Espírito sobre elas. E tudo que o Senhor ia falando, eu ia anotando. E daí nasceu a minha primeira canção, né? Que é a Fogo Abrasador, que é intitulada Fogo Abrasador. Que foi o meu primeiro clipe, que foi a primeira música que eu tive conexão com... Para você ver que de um acidente, de uma providência de Deus, tudo na minha vida foi mudando gradativamente nesses 10 anos, né? Até eu chegar aqui, há 2 anos atrás, eu tomar uma decisão dizendo assim, poxa, eu vivi a minha vida inteira lutando para evangelizar, para tocar o coração das pessoas, e eu sempre tive o sonho de ser produtor musical e eu nunca tive coragem. Nunca tive coragem. Daí me recordei lá dos ossos secos, né? Tá na hora de se levantar e Deus permitir que Deus faça o que é necessário, né? E essa canção nasceu, cara, sabe? Assim, para mim foi um baque, porque uma canção simples que fala sobre a passagem de Ezequiel 37. Daí aconteceu várias coisas, né? Daí fui para um festival da canção, eu ganhei o festival da canção com essa música, fui pro Mundial da Renovação Carismática lá em Foz do Iguaçu, que estava reunido o mundo inteiro para apresentar essa música lá. Apresentei essa música, depois de alguns meses veio o testemunho de pessoas lá nos Estados Unidos que estavam utilizando a música para cantar nos grupos de oração lá nos Estados Unidos. Coisa assim que você imagina uma pessoa lá do interior de Santa Catarina. E Deus, através de um pedido e da providência, Deus fez tudo isso que fez, né? E que está fazendo e vai continuar fazendo, né? Com certeza. A gente acha que não somos capazes, né, cara? Sim. É como se fosse, poxa, mas eu sou aqui do interior dos Cafundé do Zé Prego, Sim. aqui do fim do mundo, cidadezinha pequena, ninguém me conhece, ninguém sabe meu nome, como que eu vou chegar lá, né? Uhum. E cara, como você falou, Deus utilizou de um acidente, né? Podemos dizer assim, de um desastre, Sim. né? De algo que provavelmente ninguém nunca quer passar por isso, né? De algo realmente doloroso,
para te erguer, né? Como você disse, às vezes esse acidente foi o seu momento de ossos secos, né? Sim. Ali foi onde Deus falou assim, ó, aqui você estava seco. Aham. E depois que você sair desse acidente, né, você vai voltar à vida, né? E foi o que realmente aconteceu, né? Deus realmente te deu uma nova vida, não só física, mas espiritual também, né? Sim, aham. Sim. Onde te capacitou, te instruiu, te direcionou e te fez ser quem você está sendo hoje, né, cara? Instrumento aí de evangelização, instrumento de auxílio, né? Que, assim, cara, por mais que você hoje é um trabalho seu, né? Essa parte de produção, de música, mas acho que mais gratificante do que usar isso como um trabalho, de usar isso como uma forma de ter uma renda, né, para sustentar a casa, tudo, é ver o resultado que esse trabalho traz, Sim. né? É ver que depois de meses ali trabalhando em cima da música, de um clipe, é ver que aquela peça que você ajudou a construir tá dando fruto lá na frente, né? Sim. Então, cara, realmente é uma história que eu não esperava ouvir hoje. Realmente mexeu muito com o que eu estava pensando aqui, né? Sim. Porque a gente passa por diversas dificuldades, a gente, poxa, né? A gente se coloca como o pior do mundo, ou não, isso só acontece comigo. E não, cara, isso não acontece só comigo, né? Uhum. Acontece com todo mundo. E o seu problema não é maior que o outro, né? E acho que é o que a gente falou, basta ter fé, né, cara? Basta acreditar, ter fé que Deus vai providenciar, Deus vai fazer acontecer na sua vida, assim como Ele fez na sua, assim como Ele tem feito na minha, como Ele faz com nós todos os dias, né? E já pegando esse embalo aí de música, de oração aí, você preparou alguma coisa pra gente, alguma música, alguma Isso. coisa? Vamos já adentrar esse clima de oração, vamos já ir começando a ir pedindo, aí colocando nossas intenções, já falando para o pessoal aí que também está nos assistindo, já vá abrindo o coração para Deus aí e Ele possa te providenciar tudo que faz parte da sua vida, né? Providenciar o melhor de Deus na vida de cada um de nós. Que a gente possa agora adentrar esse breve momento de oração e depois caminhamos para o nosso terço da providência. Beleza. Então, como esse testemunho que aconteceu comigo, ele vem por muito tempo que eu testemunho isso. Deus tem feito muito através, não só do testemunho, mas também dessa canção. Eu acredito que quando a gente clama o Espírito Santo, quando a gente clama esse fogo abrasador que realmente toca o nosso coração, a gente se transforma e realmente aquilo que era vale de ossos secos toma vida, né? Toma força. Então, vou cantar essa canção que nasceu dessa tragédia, desse acidente, mas que eu acredito que é realmente providência divina de Deus. E eu louvo a Deus acima de tudo por ter me dado essa oportunidade de servir de testemunho para que as pessoas possam acreditar que Deus, Ele é o Deus do impossível, né? Então essa música é assim, ó. Poderiam os mortos se levantar se o Senhor os ordenasse.
poderiam os mortos retornar a viver se o Espírito soprasse? Vem, Espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre estes mortos, descendentes de Israel, fogo abrasador descendo sobre nós, fogo do Senhor, sustento para nós, fogo abrasador descendo sobre nós, fogo do Senhor, sustento para nós, sustento para nós. Poderiam os mortos retornar a viver se o Espírito soprasse? Vem, Espírito, dos quatro cantos do céu, sopra sobre estes mortos, descendentes de Israel, fogo abrasador descendo sobre nós, fogo do Senhor, sustento para nós, fogo abrasador descendo sobre nós, fogo do Senhor, sustento para nós, sustento para nós. E para você que está em casa, eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração para que nós possamos orar, para que nós possamos clamar realmente este fogo abrasador, este Espírito Santo de Deus, que nos dá coragem, força, ousadia, que nos dá intrepidez. Se você tem sentido que você tem vivido no meio destes ossos secos, se você tem sentido verdadeiramente que você tem vivido uma vida que não é o teu chamado, que não é aquilo que Deus quer para a tua história, saiba que é através do Espírito Santo de Deus que Ele sopra dos quatro cantos do céu para que você possa retomar a vida, para que você possa levantar desse abatimento espiritual. Pode ser que você tenha passado por situações na tua família, na tua casa, que você olha e diz assim: não existe mais, não tem mais solução. O Senhor coloca no meu coração nesse instante um testemunho também rápido. Meu pai foi alcoólatra há mais ou menos uns 35 anos. A gente não tinha mais esperança de
que realmente o Senhor pudesse tocar na vida dele. A gente só estava esperando a morte. Meu pai cai adoentado, fica mais ou menos 1 mês e meio na UTI. Os médicos avisaram todos da família, avise todos, porque ele não vai sobreviver. Hoje meu pai está em casa, hoje meu pai brinca com seus netos, hoje meu pai vem para cá e me visita. Porque Deus, ele é o Deus que quando ele sopra o seu Espírito Santo, a graça acontece. Quando ele sopra verdadeiramente o seu Espírito Santo, a graça acontece. Por isso você que está em casa, você que está acompanhando essa live, saiba que para Deus a situação que você tem vivido, para Deus aquilo que você tem realmente passado não é nada. Saiba que realmente aquela situação que você olha para a tua vida e diz assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Amado, você e eu não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. E é através do Espírito Santo de Deus, esse fogo abrasador, que o Senhor restaura, reconstitui a nossa história, reconstrói a nossa vida, como eu testemunhava mesmo para vocês agora há pouco, que foi preciso um cirurgião para reconstituir o meu ombro. Mas é necessário que você se permita que o Espírito Santo ele seja o teu cirurgião, para que ele possa reconstituir a tua história e a tua vida, para que ele possa reconstituir o teu ser. Por isso cante, clame este fogo abrasador sobre a tua vida, sobre a tua família. Solte a tua voz. Se você não sabe a canção, simplesmente vá murmurando essa canção. Deixe o Espírito Santo conduzir verdadeiramente essa canção para a tua história e para a tua vida. É preciso este fogo abrasador, esse fogo do Espírito Santo queimar o mais profundo do teu ser, para que você e eu, nós possamos retomar essa vida. Que o Senhor coloca no meu coração é para falar para você: levanta deste abatimento que você se encontra. Você não é chamado para ficar no chão, você não é chamado para ficar no meio destes ossos secos. Levante, tenha coragem e força, levante os teus braços aonde você estiver e clame ao Espírito Santo. Clame essa graça. Fogo abrasador descendo sobre nós, fogo do Senhor, sustento para nós, fogo abrasador descendo sobre nós, fogo do Senhor, sustento para nós, sustento para nós. O Senhor me dá uma imagem nesse instante. Eu não sei se você, mulher, está nessa live ou você vai assistir depois, mas você tem muitas vezes ficado preocupada com uma dor que você tem debaixo do teu peito. E o que o Senhor coloca no meu coração é que você está extremamente preocupada. Extremamente preocupada. Que possa ser algo que você teme demais. Uma doença que você teme demais. E nesse instante o Senhor toca e sopra sobre o teu ser o Espírito Santo. Este fogo abrasador. E ele vai queimar todo esse medo que você tem. Toda essa insegurança que você tem. E com isso que você está pensando, imaginando, temendo, o Senhor vai fazer com que você tenha realmente a coragem de testemunhar, de falar aquilo que é necessário falar. Por isso não tenha medo. Deixe que o Senhor toque o teu coração.